Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre equinodermos. Quero informar que esse conteúdo está na apostila de vocês, na unidade 28, a partir da página 2. Tudo bem? Vamos lá? A gente começa falando sobre os aspectos gerais dos equinodermos. Quem são, quais são as classes, como que eles são no geral, né? Vamos lembrar que a gente sempre tinha começado, até agora, o estudo de cada filo falando desses aspectos gerais. E nesses aspectos gerais a gente inclui as características que diferenciam esse filo de todos os outros que a gente já estudou e dos outros que a gente ainda vai estudar, tá? Então as características são sempre equivalentes. Nesse caso, os equinodermos são animais triblásticos, celomados, enterocélicos, deuterostômios com simetria radial na fase adulta e bilateral na fase larval. Isso quer dizer que, professora, não lembro de mais nada disso, nem o que eu comi ontem, então calma. Vamos lá que a tia explica. O fato de serem animais triblásticos quer dizer que eles possuem 3 folhetos embrionários. Quando eles são embriões, antes do nascimento, óbvio, eles formam primeiramente 3 folhetos embrionários. E depois esses 3 folhetos embrionários vão derivar nos órgãos e nos sistemas que eles venham a ter. Celomados quer dizer que eles possuem um celoma verdadeiro. Esse celoma é originado a partir de um desses 3 folhetos embrionários, que no caso é a mesoderme. Por isso que eles são considerados enterocélicos, tá? Existe uma estrutura no embrião chamado arquêntero. A partir desse arquêntero se forma a mesoderme. E esse celoma vai se formar a partir dessa mesoderme. O fato deles serem deuterostômios quer dizer que esse blastóporo é uma estrutura primitiva que existe somente no embrião e que no caso dos equinodermos vai se desenvolver no ânus dele. O fato deles terem simetria radial, a gente corta ele como se fosse uma pizza, cada pedacinho um é igual ao outro, né? Na fase adulta, mas na fase larval eles são bilaterais, ao lado esquerdo igual ao lado direito. São exclusivamente marinhos e de vida livre. São sempre do mar, não causam nenhum tipo de doença. Podem viver isolados, desde a linha da maré até cerca de 6.000 metros de profundidade. Desde ali da praia até 6.000 metros de profundidade, tá? E existem cerca de 7.000 espécies vivas atualmente, tá? Para vocês terem uma noção da diversidade desse filo aí, ok? Revestimento do corpo. Não é segmentado, não possui cabeça e nem região antero-posterior. Isso quer dizer que a gente olhando, a gente não consegue saber onde é a cabeça, onde seria a cauda, se ele tivesse. Na pele, em volta da boca, existem papilas, que são expansões para respiração e excreção. Tem uma outra imagenzinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que fala mais sobre essas papilas. As pedicelárias, em estrelas e ouriços, servem para defesa e captura de pequenas presas. Nessa imagem a gente consegue analisar essas pedicelárias, né? E a diferenciação dos espinhos, tudo bem? Mas aqui nessa outra imagem que eu trouxe para vocês, dá para enxergar inclusive melhor, né? Então aqui a gente analisa os apêndices da superfície externa dos equinodermos. O interior das papilas, aqui está as papilas, percebam que o interior dessa papila é a continuação da cavidade celomática. Aqui vem a parte interna do corpo do animal, né? E essa parte interna é preenchida pelo celoma. Lembra que a gente falou que eles são animais celomados, tá? Então esse celoma ele vem e se projeta como se fosse uma barriguinha para fora. Entretanto, a pedicelária e o espinho são projeções do endoesqueleto, tá aqui inclusive mostrando a placa calcária, então a gente percebe que a origem dessas estruturas é diferente, apesar de que, olhando de fora, se parecer bastante umas com as outras. Sistema ambulacrário. Esse sistema é um conjunto de estruturas que vai servir para várias funções, na verdade, nesses equinodermos, tá? Ela vai ser originada a partir de uma placa madreporita. Existe um anelzinho em torno do tubo digestivo que vai dar a função de alimentação, né, para os equinodermos que fazem a absorção de partículas orgânicas que estão ali na água. Esse tubinho do sistema ambulacrário também vai servir como uma propulsão da água, e aí vai servir
para poder locomover os pés ambulacrários, né? Então vai dar a função de locomoção e também vai ter uma estrutura para respiração, para eles poderem fazer as trocas gasosas. Já que são animais marinhos, ficam no mar, eles precisam fazer as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico com a água, né? E aí esse sistema ambulacrário é que vai permitir essa troca gasosa. Mas isso não existe em todos os equinodermos, tá? Isso vai existir especificamente nos asteroídeos, que é o caso da estrela do mar. E aí a gente consegue ver que também vai existir os equinoides, que são os ouriços do mar, tá? Falando um pouquinho agora sobre o sistema digestório, ele é tubular, é um tubinho, portanto, completo, com boca e ânus. O fato dele ser completo quer dizer só isso mesmo, que ele tem uma entrada para os alimentos, que a gente chama de boca, e tem uma saída para o resto de alimentos, que a gente chama de ânus. A exceção é os ofiuroides, que são as estrelas serpente, que não possuem ânus. Então, essas estrelas serpente, sim, vão possuir um sistema digestório incompleto, tá? Nos ouriços do mar e bolachas da praia, que são os equinoides, eles possuem uma boca rodeada pela lanterna de Aristóteles, que é formada, olha só, por dentinhos pontiagudos. A gente consegue ver melhor aqui nessa imagem de fora, né? Dá para perceber esses dentículos, certo? Que vão servir para triturar alimentos. Nessa outra imagem aqui, a gente consegue perceber um plano cortado do animal. E aí a gente consegue perceber que ele vai possuir essa estrutura de lanterna de Aristóteles se projetando para dentro do corpo. A digestão é exclusivamente extracelular e isso quer dizer que toda a digestão acontece no tubo digestório, tá? As células vão receber diretamente os nutrientes prontos para poder nutrir essas células. Aqui nós temos uma imagem sobre esse sistema digestório e sobre o sistema ambulacrário também, tá? Dos equinodermos, especificamente dos equinoides, né? Que são os ouriços do mar e bolachas da praia também. A gente tem aqui, ó, na parte de baixo, né, que equivale a essa estrutura aqui, tá? A gente tem a boca, em volta tem os dentículos da lanterna de Aristóteles, que a gente já viu na outra imagem também. E se projetando para dentro do corpo, a gente tem uma expansãozinha que é do esôfago, ela vai ser conduzida por um tubinho para o estômago, que é uma dilataçãozinha, e ali já vem um outro tubinho do intestino que vai conduzir para fora no ânus. Essa aberturinha para cima é o ânus, então. Em volta a gente percebe uma outra estrutura em vermelho, né, meio rosinha aí. Essa estrutura é do sistema ambulacrário, tá? Então a gente tem uma estrutura para entrada de água, que é projetada pela placa madreporita que eu falei para vocês, né? Esse tubinho do canal pétreo aqui do sistema ambulacrário, ele vai formar em volta do esôfago um anelzinho, que a gente chama de anel perioesofagiano, que fica em volta do esôfago. E aqui a gente consegue ainda perceber que existem umas bolinhas para fora, são as glândulas de Polly, as vesículas de Polly, que vão servir basicamente para armazenar água, tá? E aí, nessa estrutura aqui, o animal vai conseguir absorver os micro-organismos que estão presentes na água, já que ele se alimenta de partículas orgânicas. A partir daqui, essa estrutura ambulacral vai se estender pelos pés ambulacrários, e aí essa projeção aqui, que vai começar pela ampola, né, vai ajudar a usar uma propulsão na água. Essa propulsão na água vai basicamente, digamos assim, empurrar esses pés ambulacrários, e isso que vai permitir a locomoção desse animal. Por isso que o sistema ambulacrário também facilita na locomoção. E também vai facilitar na respiração através das trocas gasosas que eu já havia citado para vocês, tá bom? Na parte da respiração, não há sistemas específicos para circulação, respiração e nem excreção. Então, nesse caso, o celoma que preenche o corpo desses animais vai ter uma função específica para cada um desses sistemas que são ausentes. Não, isso não quer dizer de maneira nenhuma, gente, que esses animais não fazem essas funções.
Eles possuem, obviamente, essas funções, entretanto, não existe um sistema diferenciado para executar essas funções. E aí, nesse caso, na ausência desse sistema, quem executa essa função é o celoma, tá? Então, o celoma que transporta os nutrientes para os tecidos do corpo, os gases respiratórios e as excretas para suprir a falta de um sistema excretor, ok? Além disso, as funções de trocas gasosas e excreção são feitas pelos pés ambulacrários, por papilas nos ouriços e pela árvore respiratória nos pepinos do mar. Esses pepinos do mar pertencem à classe dos holoturóideos, e aí eu trouxe a imagenzinha específica deles aqui, porque eles são os únicos que fazem as trocas gasosas por essa árvore respiratória. Tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, essa estruturinha em azul aqui dentro, né? Bem ramificadinha, por isso que se chama árvore respiratória, tá? E aí ela que vai ter a função de fazer essas trocas gasosas. Sistema nervoso é superficial e está dividido em ecto, endo e hiponeural. O fato desse sistema nervoso ser dividido em ecto e endoneural quer dizer que tem um tubo neural na parte mais superficial do corpo e na parte mais interna. Esse que fica na parte mais interna, ele passa abaixo do tubo digestivo, tá? No caso dos holoturóideos, isso fica bem evidente. Não há órgãos sensoriais desenvolvidos. Os pés ambulacrários funcionam como órgãos táteis. No caso dos equinóideos, né, o ouriço do mar. No caso das estrelas do mar, quem faz essa função tátil são os tentáculos, tá? Os bracinhos, digamos assim, que ela possui. E ela também vai ter uma mancha ocelar sensível à luz. Isso quer dizer que ela já consegue se guiar em relação a claro e escuro. Ainda não é um olho, apesar de que alguns cientistas consideram que essa mancha ocelar seja o princípio de um olho, né? O rudimento de um olho que vai posteriormente se desenvolver em um olho. Mas aqui nos equinodermos ainda existe só uma mancha ocelar que consegue identificar somente claro e escuro. Engraçado que essa estrutura de mancha ocelar, ela já se desenvolveu lá atrás, quando a gente estudou os moluscos. Lembra que a gente estudou os cefalópodes, né? As lulas e os polvos que possuíam olhos, que já enxergavam imagens e que inclusive haviam estudos sobre o fato deles possuírem uma visão em 3D, que conseguiria enxergar profundidade. Não existe um cérebro, apenas um anel neural, círculo oral, né, que fica próximo da boca, e daqui partem os nervos radiais para cada bracinho do corpo. Reprodução. Eles são animais dioicos, sem dimorfismo sexual. Isso quer dizer que dioicos, porque existe um macho e uma fêmea, tá? Um que produz gameta feminino e o outro que produz gameta masculino. Entretanto, não há diferença física entre eles, não há diferença morfológica, tá? Na forma do corpo. A fecundação é externa, isso quer dizer que acontece na água, e o desenvolvimento é indireto por meio de larvas. Essas larvas dependem de qual classe a gente está falando para ter um tipo de larva diferente, tá? Por exemplo, os asteroides, que são as estrelas do mar, possuem dois tipos de larva, a bipinária e a braquiolária, e aí vai depender de qual espécie a gente está falando. Os ofiuroides, que são as estrelas serpente, possuem a larva do tipo Ophioplotio. Os equinóideos, o ouriço do mar e a bolacha da praia, possuem a larva do tipo Echinoplotium. E os holoturóideos, que são os pepinos do mar, possuem a larva auriculária, e os crinóideos, que são os lírios do mar, possuem a larva vitelária. Tudo bem? Alguns ofiuroides, que são as estrelas serpente, são hermafroditas e fazem a autofecundação. O fato dele ser hermafrodita quer dizer que um indivíduo só produz o gameta masculino e o feminino, tá? E aí ele vai fazer essa autofecundação. Asteroides, crinóideos e ofiuroides possuem uma grande capacidade de regeneração. E tá aqui então uma diferenciação dessas três classes
em relação ao restante dos equinodermos, tá? É uma questão evolutiva muito vantajosa para eles também. Porque se a estrela do mar perder um dos 5 braços que ela tem, ela vai desenvolver o 5º braço de novo, né? Se ela for fragmentada no meio, ela pode inclusive formar 2 estrelinhas diferentes. Mas, professora, equinoides, zoofiuroides, crinoides, não tô entendendo nada. Calma que a tia explica. Eu trouxe aqui para vocês um quadro mais ilustrativo, qual é a classe e qual é o representante deles, tá? E inclusive uma característica diferencial de cada um deles. No caso dos asteroides, que é a estrela do mar, eles possuem os pés ambulacrários. No caso dos equinoides, que são os ouriços do mar e bolachas da praia, eles possuem a lanterna de Aristóteles. No caso dos holoturoides, que são os pepinos do mar, eles possuem aquela árvore respiratória. Os crinoides, que são o lírio do mar, são os únicos deles que são fixos e que não ficam nadando ativamente na água. Os zoofiuroides, que são as serpentes do mar, possuem um corpo semelhante às estrelas do mar. Tudo bem? Aí, falando agora especificamente sobre cada uma dessas classes, a gente tem aqui os asteroides, as estrelas do mar, e aí eu trouxe mais algumas ilustrações para poder ficar bem nítido na cabecinha de vocês. Quem é quem? Eles possuem então um corpo com espinhos calcários. Esses espinhos podem ter vários tamanhos, né? Tem algumas que mal dá para ver, tem outras que fica bem evidente. Os braços tem essa mancha ocelar que eu falei para vocês, né? Que faz ele ter essa noção de claro e escuro. Essas estrelas do mar possuem um pequeno tentáculo tátil e essa grande capacidade regenerativa que eu já havia comentado com vocês. Os equinoides, que são os ouriços do mar e as bolachas da praia. Eu já havia mostrado algumas imagenzinhas sobre eles. Aqui tem o ouriço do mar e a bolacha da praia, que ainda nem tinha aparecido. Ela é bem fácil de encontrar na praia, inclusive. Eles possuem esse corpo arredondado, com placas calcárias, móveis, e eles não possuem braços, ao contrário das estrelas do mar. Entre os espinhos existem aquelas pedicelárias para defesa e captura de pequenas presas, que eu já havia comentado também. Perto da boca existe a lanterna de Aristóteles, e as bolachas da praia têm o corpo achatado, coberto com espículas, tá? Na parte de cima essas espículas são menorzinhas, são mais curtinhas, e na parte de baixo fica parecendo uns espinhozinhos mesmo. Os zoofiuroides são as estrelas serpente, e aqui a gente tem a imagem delas. Elas podem ser um pouco menorzinhas ou podem ser grandes, tá? E elas têm esse nome de estrela serpente dada a sua semelhança com as estrelas do mar, tá? Elas possuem braços finos e compridos e existem ossículos internos ligados aos músculos que dão essa movimentação serpenteante que ela tem. Daí o nome estrela serpente, ok? Elas não possuem glândula digestiva, não têm intestino e nem ânus, então o tubo digestivo delas é incompleto. São predadores de crustáceos e moluscos, mas se alimentam principalmente de matéria orgânica, ok? Elas podem ser carnívoras, mas elas se alimentam basicamente de matéria orgânica. Os holoturoides têm o corpo alongado em forma de salsicha, com epiderme coriácea. Aí, gente, eu trouxe essas 3 imagens para vocês. Acreditem, são os 3 mais bonitinhos que eu achei. Com essa carinha fino e comprido, né, cilíndrico, e com essa coloração amarronzada, eu deixo para vocês com o que elas parecem. Eles não possuem espículas ou pedicelárias, os pés ambulacrários são diferenciados em tentáculos retráteis, nessas imagens não tá dando para ver porque tá retraído, né? E também esses tentáculos também servem para locomoção e função tátil. E os últimos, os crinoides, que são os lírios do mar, são bem mais bonitinhos que os últimos. E eles vão possuir uma estrutura parecida com uma anêmona do mar, né? Com vários bracinhos para cima e a estrutura do corpo séssil, isso quer dizer que eles são fixos. Eles sempre estão fixos em alguma rocha e eles não nadam ativamente. O corpo tem uma forma de um pequeno arbusto, tem um disco central no meinho aqui, formado por lâminas, que se liga a 5 braços flexíveis que se bifurcam. E aí, então, esses braços bifurcados é que dá toda essa estruturinha que a gente vê aqui.
tá? O tubo digestivo tem a forma de um U, já que eles têm o corpo em forma de taça, a boca e o ânus ficam na mesma posição, tá? Na mesma superfície. Alimentam-se de detritos orgânicos e plâncton que aprisionam nas pílulas e apêndices e por meio do sulco ambulacrário são levados à boca. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo de hoje. Peço para vocês compartilharem esse vídeo com quem vocês sabem que ainda não tiveram acesso à explicação desse conteúdo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!